Olá, eu me chamo Davi e nesse vídeo eu vou abordar um tema muito polêmico, né, a respeito do cristianismo, porque nós moramos em um país que, graças a Deus, pelo menos é permitido você adorar e seguir os caminhos do Senhor. Bom, eu quero abordar nesse vídeo não somente esse fato, mas também a compreensão de que nós devemos ser mais gratos, sabe? De que nós temos muitos motivos para agradecer, pois tem países aí que você não pode nem mesmo falar o nome de Deus. Imagine só você não poder falar o nome do Senhor e clamar. Bom, eu vou abordar um tema aqui muito também. Resumo do início do cristianismo. Antes de tudo, quero lembrar que o Senhor Deus é bom, pois sua glória e sua graça nos abraça até os dias de hoje. Consequências do cristianismo. Bom, o ano é 304 e agora Constantino é o imperador de todo o Império Romano. E ele se achava no direito de estabelecer as normas da igreja, e ele mesmo se dizia o bispo dos bispos. Olha só. Com isso, houve algumas mudanças, como por exemplo, uma das primeiras é que os cristãos não seriam mais perseguidos. Olha só. Lembrando que antes foram 300 anos de perseguição e agora o imperador se converte. Claro que para muitos isso foi visto como algo de Deus. Claro que houve dúvidas também por parte de muitos, mas este não é o nosso foco de hoje, né? Com isto surgiram os papas. Bom, o que quero dizer com isso? No início do cristianismo, né, somente com Constantino que foi liberado, né? Os cristãos poderiam, sabe, propagar sua fé liberalmente, sem perseguição. Mas a questão é que, nesse momento aqui, as portas foram abertas para que houvesse muitas contradições. O que é contradição? Contradição é simplesmente eu pegar um texto original e fazer com que esse texto ele tenha outro entendimento, tenha outra visão, né? Os leitores eles não consigam compreender de uma forma original. Bom, mas isso é tão prejudicial para aquele que quer seguir a Jesus, aquele que quer, sabe? Não é tão prejudicial, mas é muito perigoso. Isso porque quando você está com excesso, né, com esses textos, como é que eu posso dizer assim, contraditórios, vocês podem acabar caindo em muitas heresias. E o que é heresia? Heresia é tudo aquilo que não é bíblico. É simples assim. Tudo aquilo que pode estar te trazendo um perigo enorme, sabe, para o seu plano espiritual. Bom, mas a questão é que se houve, né, contradições que nem estudiosos mencionam, o que essas contradições podem trazer, né, para os dias de hoje, os dias atuais. Por exemplo, sem mesmo as contradições, já houve muitas separações, né, de igrejas para igrejas. Por exemplo, tem tanto tipo de igreja hoje com o mesmo personagem. Imagine só, com contradição, né, esse número vai dobrar, multiplicar. Mas a questão é que uma tem um ponto de vista, o outro tem outro. Uma se diz a verdade e a outra diz que também é a verdade. E a questão é que cada pessoa, cada grupo vai tendo uma visão sobre aquela religião, aquela crença, né? E aí cada uma vai se dizendo que é a verdade. Quando vai olhar, já tem muitas verdades, né? E isso pode cada vez mais fazer o ser humano se aproximar da verdadeira verdade, né? Porque aquele que crê em Jesus, ele sabe que só há uma verdade. Ele sabe que só há um plano para Deus. Então por que a gente ficar pegando uma figura central e ficar criando, né, vários pontos de vista? Isso é muito arriscado. Isso porque, sabe por quê? Porque infelizmente tem coisas que às vezes não é obrigatória, mas como você tem uma tese e acha que essa é a verdade absoluta, você vive em prol dessa tese e você começa a querer obrigar outras pessoas a também viverem nessa tese. Só que isso aí é uma ideia de esquerda, né? Uma ideia falando, né, de uma forma assim acadêmica. Isso é uma ideia de esquerda porque você vai estar vivendo de uma forma
e você vai querer impor a outras pessoas a também viver, né? E isso é muito arriscado, porque a gente sabe que há um só Deus, né? E há um só Filho. Quem crê na Santíssima Trindade, há só nisso. E por isso que é muito arriscado. Então a gente deve ser o quê? Bíblicos, sabe? Mas também analisar os pontos em que houve contradições, em que houve distinção do que é verdade e o que não é, sabe? Por isso que muitos judeus ortodoxos, e muitos judeus até mesmo messiânicos, eles têm esse medo, essa questão de não arriscar, né? Sair de uma fé, de uma crença para outra, porque eles começam a ter dúvidas se aquela crença é idolatria, por conta que as pessoas pegam as coisas e vai começando a fazer, sabe, uma mistura de muitas coisas, mesclando, quando vai olhar, tá muito separado, tá muito longe do que é verdadeiramente a essência, né, o plano, o que é original. Bom, e eu peço que vocês deixem o like, compartilhem esse vídeo, e eu agradeço a presença de vocês, e é a única reflexão que eu quero deixar hoje. Será que você está sendo bíblico? Porque hoje em dia é muito arriscado você não ser bíblico, sabe? Porque hoje em dia é muitos pontos de vista. Não somente nas redes sociais, mas também nas igrejas, nos templos, sabe? Então a gente deve ser bíblicos, pois ali contém a verdadeira palavra inspirada por Deus, sabe? E se você for bíblico, vocês não vai ter como estar errado, pois se está escrito, vocês têm como provar, sabe? Então eu agradeço a presença de vocês e estamos juntos.